Bem, quando eu falei que o senhor Vasco da Gama não ganharia do Chelsea o ano passado, o torcedor do Vasco da Gama ficou feliz da vida. Vieram falar que eu era um profissional ruim, que eu era o merda, que eu era não sei o quê. Resultado, brigou contra o rebaixamento, escapou, se eu não estou equivocado, vocês podem me ajudar, na última rodada, perfeito? Esse ano começa daquele jeitão, né? Que caiu para o Nova Iguaçu, grande Nova Iguaçu, brincadeira, meu, essa fera aí, no Campeonato Carioca. E esse início de campeonato brasileiro, acho que não é tão animador. Enquanto não existir, tem muita gente que gosta de falar competitividade, eu prefiro ir para outro caminho, gestão. Porque ninguém sabe o que é feito no Vasco da Gama. Contratou muito. Grande Maicon, com todo respeito, não tem condição nenhuma. O zagueiro que não conseguiu jogar no Santos rebaixado. Contratou caras que não fazem menor sentido nesse elenco. Vai ficar aí. 6-1 com um jogador a menos, é verdade. Mas se tivesse um time competitivo, conseguiria segurar pelo menos o 3-1, talvez até um 4-2, não sei. Mas não é isso que acontece. A situação do Vasco, meus amigos, é delicada, tá? Quero saber de vocês. 6-1 pro Mengão. Que loucura, hein? O que acontece com o Vasco, senhores? Cara, eu. 1 minuto e. Fiz a conta aqui, acho que algo em torno de 1 minuto e 7 segundos. Foi tempo suficiente pra tu já ter, provavelmente, mais de 87 comentários te xingando aqui nesse início de vídeo. Só Beijo. em 1 Beijo, minuto e beijo. 3. Beijo, não ligo. Eu tô falando a verdade, eu tô fazendo um alerta pro torcedor do Vasco, mas se quer cair nessa Eu mentira, nesse sei. conto de fada, beleza, Passar pano vambora. não Eu adianta, né? eu só me diverti com Perfeito. com os. Primeiro que vários dos Boa xingamentos são introdução. verdadeiros, né? A você. Boa introdução. Boa, não, foi boa. Boa, Ela, boa, tipo boa. assim, o algoritmo do YouTube, ele já vai, assim, com 1 minuto, já vai explodir de comentário e tu já tá sendo xingado, o YouTube vai entregar pra mais gente. Cara, assim, rei do engajamento, tá? Boa. Rei do engajamento. Tô falando a Dito verdade. isso, cara, eu acho que você tem uma coisa muito verdadeira quando você fala do Vasco, mas eu sei que você puxou o vídeo começando pelo Vasco, mas eu queria falar rapidinho do Flamengo. Rapidinho não, né? Porque foi 6-1 Flamengo, no final das contas. Eu acho que o Flamengo, o Tite toma algumas decisões recentemente, decisões até que eu achei que poderiam não serem as mais acertadas e que deram muito certo, pregando, por exemplo, o Gerson botando do lado direito do campo, cara, tá funcionando muito bem. Ele tem se entendido melhor com a Arrasca, tem melhorado o Arrascaeta, que vinha numa fase bem frágil, e fez um ótimo jogo contra o Vasco no final de semana. O time eu acho que ainda tem algumas questões, alguns jogadores que se criticam um pouco mais, mas você consegue entender algumas ideias. O Flamengo oscilou muito naquela fase lá de perder para Palestino. De maneira geral, o Flamengo foi muito mal naquela sequência ali. Mas a gente sabe que o Tite é um bom treinador, a gente sabe que o Flamengo gasta muito, pô. O Flamengo gasta muito, tem muito jogador. Então, naturalmente, essa oscilação uma hora ia parar. Ela ia se diminuir. Não quer dizer que o Flamengo chegou ao seu ápice. Acho que o Flamengo não tá nem na metade desse ápice, perante aquilo que gasta, perante aquilo que tem como treinador. O Flamengo não faz um grande momento. Mas mas a gente consegue ver um pouco de melhora do time, o time tá jogando um pouco melhor. E só para continuar o ponto que você falou do Vasco, se a gente acha que o Flamengo não é o melhor Flamengo, não é o Flamengo de 2019, não joga o que o Flamengo de 2019 jogava, até porque poucos vão jogar nesse nível, isso diz muito sobre o Vasco, né? Pô, pega as estatísticas aí, ô índio. Pelo amor de Deus, cara. Era pra ter Mas sido mais. deve ter sido uma das melhores exibições do Flamengo nos últimos 2 anos, ou desde 2022, Wallace. Eu diria que sim. Desse ano com Não, certeza, desse do ano ano, passado óbvio. eu não lembro. É difícil imaginar que com Vitor Pereira e Não São Paulo teve teve um jogo uma melhor. exibição forte do Flamengo em 2023. A esse ponto não teve. É. Até porque a gente tem que buscar na memória para lembrar, você destacou a Arrascaeta, uma outra grande partida do Arrascaeta, e em muito tempo a gente não consegue lembrar qual foi o último grande jogo do Arrascaeta. Porque se você pegar todos os sites de estatísticas e tudo mais, e para quem viu o jogo, o Arrascaeta apareceu de fato muito preponderante em situações diretas de gol, né? E também ele levou 10 no SofaScore, em vários outros sites de estatística. E de fato ele fez uma partida enorme. E eu não lembro qual foi a última grande partida do Arrascaeta. Tem que acho que tem que pesquisar. Eu não consigo lembrar. E eu acho que tudo se encaixou. E eu acho que o principal nome dessa era Tite, eu acho que hoje é o Cebola, cara. Eu gostaria de destacar o Cebola, porque no ano passado, na nhaca que tava, era o cara que tava liderando esse time do Flamengo,
E nesse ano ele não é o melhor. Ele não é o melhor. Eu acho que o Nico e o Pedro são mais determinantes. Só que ele continua rendendo nesse time do Tite. E quando o BH vem para o time titular, quando o Cebola está machucado, é justamente o pior momento do Flamengo do Tite em 2024. Ele volta e o Flamengo passa a ser outro, e calhou do Vasco enfrentar a melhor versão do Flamengo nessa era Tite aí, nessa partida de 90 minutos. Clássico é muito diferente de uma partida normal, né? E aí isso se intensificou. As fraquezas do Vasco se intensificaram e as valências do Flamengo num bom momento se intensificaram. Cara, eu tava vendo aqui. Fala legal. Não, eu tava vendo aqui. Tem um jogo, provavelmente tem gente que talvez vai lembrar, já provavelmente até lembrou nos comentários. Tem o 3-0 do Flamengo contra o Palmeiras no ano passado, que é um ponto bem fora da curva, né? Da temporada do Flamengo. Coisa. O Palmeiras estava naquela perseguição ao Botafogo. Ele não era o líder ainda, ele estava na perseguição para passar o Botafogo. Então tem um 3-0 que de fato foi um excelente jogo, né? Gol do Arrascaeta, gol do Cebolinha e etc. Olhando o jogo de bola, isolado, independente eu acho que da pode goleada, ser um jogo que a galera lembra. Não, e assim, contra um adversário que, se eu não estou equivocado, o 3-0 é o placar que o Palmeiras sofreu a máxima goleada na era Abel Ferreira. Então, o Flamengo fez isso com tranquilidade, poderia ter sido mais também, né? Aquele jogo foi muito bom do Flamengo e não foi um jogo, vamos dizer assim, abaixo do Palmeiras. Acho que foi muito mais mérito do Flamengo. Sim. Agora, cara, assim, só para entender de vocês, até para o vídeo não ficar tão longo, mas, pô, vocês conseguem enxergar uma luz legal nesse Vasco? Porque, cara, eu falo brincando da gestão, né? Brincando não, né? Porque é real, né? Mas, cara, hoje o que eu tô falando, cara, também é uma loucura, né? Loucura. Mas, Cara. Mas, caramba. Não, mas a parada é... O Vasco hoje ele se preocupa muito mais no extracampo. Os caras estão brigando para saber quem que vai mandar, quem que vai tomar as decisões. Eu acho que isso acaba interferindo também em campo, mas eu não consigo ver, pelo menos nesse momento, no atual cenário, no atual contexto, um Vasco saindo ali de uma situação complicada, velho. E isso bicho, eu concordo muito. Aí é loucura. Depois se enfia num buraco e vai brigar mais uma vez contra o rebaixamento. Eu concordo muito contigo. Eu acho que às vezes você faz em tom de brincadeira e às vezes até para irritar. Mas, cara, eu acho que você tem uma leitura perfeita de alguma questão do Vasco, que eu acho que tem gente que ganha muita proporção vendendo mentiras de alguns times. E o Vasco existe um deles. Eu acho que você, por exemplo, é um cara que, apesar da brincadeira, de zoação, etc., não vende mentiras sobre o Vasco. O Vasco, o time do Vasco é frágil. O time do Vasco é frágil, pô. A zaga do Vasco é fraquíssima. Os dois volantes não marcam nem consulta. Pô, o time tem valências técnicas específicas, né? Você tem um puta goleiro. De fato, o Léo Jardim é fantástico goleiro. Você tem, cara, tecnicamente falando, um cara privilegiado, que é o Payet. Você tem um bom lateral, que é o Piton. E o resto do time como um todo é muito frágil. Tem o Verratti, né? Acho que o Verratti é um bom atacante também. Muito, muito forte na bola aérea, mas nem sempre no chão ele consegue contribuir. Mas na bola aérea ele é fantástico. O time é muito frágil. E soma-se a isso um mental que derrete. O Vasco toma um gol. Cara, o mental desse time derrete. E eu acho que... Eu lembro de um vídeo aqui, que eu acho que foi pós-jogo da ida contra o Fortaleza na Copa do Brasil. Que eu lembro de ter falado aqui, cara. Eu não vejo o Vasco melhorando em nada. Nada. A diferença é que o resultado veio diante de uma atuação lendária do Léo Jardim, mais uma delas, lá contra o Fortaleza. O Vasco não melhora. E essa coisa de que eu vejo muita gente fala, não, o Vasco é bom, o Vasco tá melhorando, etc. Cara, isso não ajuda o Vasco, tá? Isso passa longe de ajudar um clube que, ano após ano, passa por esse tipo de situação, pô. E depois dessa partida contra o Fortaleza, teve muita gente que você pontuou, né, de trazer uma ilusão, como se fosse um cartão de visitas para o novo treinador do Vasco, como se aquele jogo contra o Fortaleza representasse algo que esse elenco mostra ao longo de toda a temporada, ou desde o ano passado, que não é verdade, né? Aquilo ali foi uma raridade. Não é a verdade do Vasco, né? A verdade, sim, talvez foi muito mais essa goleada que sofreu agora do que aquele jogo contra o Fortaleza, que foi muito na paixão, na emoção, no apoio da torcida, mas que aquilo não é a periodicidade do Vasco, não é o corriqueiro. Cara, assim, só para o torcedor do Vasco entender, é claro que eu falo brincando, e eu gosto de falar
de uma maneira mais de resenha, como se a gente estivesse Sim. num boteco, pô, porque eu acho que o futebol também, Não, mas tem que ser. ele tem que traz ser. essa parada, né? Tem gente que gosta de construir frases bonitas e falar tal, eu não sou esse cara, né? Acho que quem assiste de placa entendeu isso. Eu gosto de trazer de uma maneira, claro, séria, né? Falando um negócio sério, né? Mas de um tom mais na tranquilidade. Cara, olha os próximos jogos do Vasco. Palmeiras e Vasco no Allianz Parque. Vasco e Cruzeiro. Cruzeiro, pra mim, é um time regular. Um time interessante. Ontem, inclusive, estava fazendo uma partidaça contra o São Paulo. Aí o Marlon fez besteira. Depois você tem Juventude e Vasco. É sempre complicado jogar lá. Pode ser, o time não é tão bom, mas é sempre complicado jogar lá. Vasco e São Paulo, Bahia e Vasco, Vasco e Botafogo, Vasco e Fortaleza, Internacional e Vasco, Vasco e Corinthians. Só para não estender muito. Cara... Então, mas você falou um calendário aí... Que, tipo assim, esse é o calendário do futebol brasileiro. Você vai ter que enfrentar todos esses times. Só que o Vasco não é favorito contra nenhum. Então, é que depois ainda você tem ali um Atlético Goianiense, Cuiabá, Bragantino, Criciúma. Então, assim, você consegue ainda... né? Mas, cara... Criciúma, pô. Sim, mas assim... O Vasco não é favorito contra ninguém hoje. Você vai pegar sei lá, nos próximos 4 jogos, se você falar, pô, acho que talvez consiga pontuar 3. Sendo otimista. Claro que o jogo. Não, eu até acho que pode pontuar. Acontecer. Sim, o futebol pode acontecer, mas assim. Óbvio que pode. O que tá jogando agora, o cenário é muito. Eu acho que o Vasco pode pontuar. Acho que. Pontuar é sacanagem também, tá? O Vasco pode pontuar. Eu acho que o trabalho do novo treinador pode dar certo. Eu acho que, cara, futebol não tem. A gente não pode cravar nada, até porque não somos mães de nada. Mas, bicho, o meu único ponto é: se não contratar zagueiro, se não contratar volante, esse time vai sofrer de novo. Meu ponto não é... Eu não tô aqui pra cravar se o Vasco vai cair ou não vai cair, se o Vasco vai, pro G6 ou não vai pro G6. Meu ponto é sobre temporadas em sequência que o Vasco sofre. É isso aí. É aquela parada que a gente sempre falou, por exemplo, do Paris Saint-Germain, de respeitar processos. O cara acha que vai ter o dinheiro, que aí, beleza, no ano seguinte vai ser campeão. Cara, não é assim. Se você não respeitar o processo, vai acontecer o que está acontecendo com o Vasco, como tem acontecido com outros times também. Se não respeitar o processo, se pular a etapa, vai dar merda. Enfim, gente, deixa o like aí, compartilha, se inscreve no nosso canal. Você concorda comigo, concorda com o Wallace, concorda com o Índio. E pode mandar bala que vambora. O futebol é uma grande resenha. Quem quiser está convidado a fazer um belíssimo xingamento em VH Lopes, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.